Amém? Então, meus irmãos, nós vamos falar aqui hoje sobre um dos primeiros livros da Bíblia Sagrada que foram escritos, que é o livro de Jó. Segundo alguns eruditos bíblicos, esse teria sido o primeiro, um dos primeiros, livros escritos da Bíblia. E, por acaso, eu nunca preguei sobre Jó, sobre esse livro. E vou pregar hoje. É um livro que tem muitas coisas a nos ensinar. O tema dessa mensagem chama-se: Os amigos de Jó estavam corretos em acusá-lo de pecados? Esse é o tema dessa mensagem. Deus dará a resposta. Então, eu quero convidar vocês para ir no último capítulo, que é o capítulo 42. Nós vamos ler os versículos 7 e 9. 7 ao 9, perdão. 7 ao 9. Eu vou ler em duas versões, tá? Não, vou ler só nessa versão aqui. Essa versão aqui tá boa. A versão que você tem aí, de repente, difere da minha, vocês já vão ver mais ou menos o que a palavra de Deus está dizendo. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, Jó capítulo 42, versículo 7 ao 9. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, que é um dos amigos de Jó, que fez um sermão ali para ele, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti. A ira do Senhor se acendeu contra Elifaz. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, que são os outros dois amigos de Jó, são três. Porque não dissestes de mim o que era reto. Vou repetir. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim, Deus, o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Os 3 amigos de Jó vão ter que ir até Jó, porque Jó vai orar por eles, e eles vão ter que sacrificar holocaustos. E oferecer holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Prestem bem atenção. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. De novo, Deus falando que os 3 amigos de Jó só falaram abobrinha, besteira. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Eles foram até Jó. Jó orou por eles. Eles ofereceram o sacrifício. E Deus aceitou a oração do servo dele, Jó. Bom, por que eu comecei sobre o livro de Jó lendo o último capítulo? Eu comecei de propósito. Comecei a leitura pelo fim, com o propósito de enfatizar que os amigos, entre aspas, de Jó, eles foram incapazes de consolá-lo com suas críticas longas, ferrenhas, sem embasamento na realidade da vida de Jó,
o que eles falaram da vida de Jó não tinha nenhum embasamento. Porque eles o acusaram de estar passando por todas as perdas, todos os sofrimentos, todas as calamidades, né? Por causa de algum suposto pecado escondido, talvez, na vida do servo de Deus, Jó. Nesse texto que nós lemos aqui, do capítulo 42, Deus deixa bem claro, muito claro, que os amigos de Jó estavam totalmente errados. Muito claro o texto. O fato de Deus não haver mencionado pecados específicos nos mostra que Deus confirmara a alegação de Jó de que levou uma vida devota a Deus, obediente a Deus, íntegra e sincera diante de Deus. Nós temos muitas coisas aqui para ler ainda. Porém, os amigos dele haviam cometido erros de presumir que o sofrimento de Jó era causado por um grande e terrível pecado. Erro que muitos da cristandade ou do evangeliquismo brasileiro hoje, e até mesmo mundial, também cometem. Que erro? Olha, você está sofrendo porque você está em pecado. Olha, se você perdeu isso, se você perdeu o seu emprego, olha, se você bateu com o carro, é porque você está em pecado. Muitos evangélicos cometem esse erro. Eles julgaram o servo Jó em total desconhecimento do que Deus estava fazendo na vida de Jó. Então, primeiro ponto aqui, muito cuidado em julgar alguém, pois Deus pode estar trabalhando de alguma forma desconhecida para nós. E se nós julgarmos aquela pessoa, nós estaremos indo contra o próprio Deus. E talvez Deus fale assim: vá até o meu servo, porque o meu servo orará por ti, porque dele eu aceitarei a intercessão. Mas você disse loucura, você eu não vou ouvir. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Qual era o testemunho? Isso aqui é muito importante, irmãos. Qual era o testemunho de Deus sobre Jó? Qual era? E qual era o testemunho de Elifaz sobre Jó? Elifaz, esse cara que falou um monte de coisa para Jó, e Deus falou que disse que não era reto, falou loucura, pediu para Jó orar por ele e pediu para eles fazerem sacrifício do holocausto. O que Elifaz falou? Qual era o testemunho de Elifaz? E qual era o testemunho de Deus sobre Jó? Então vamos lá. Vamos ler algumas passagens aqui para aprendermos o que a Bíblia diz. Vamos lá. Olhem o que ele faz, que acreditava na teoria de que só sofre nesta vida aqueles que estão em pecado. Olha o que ele faz disso. Jó 22, a partir do versículo 5. Você depois pode ler o texto todo também, que é um texto muito longo. Eu vou ler alguns. Jó 22, 5. Porventura não é grande a tua malícia? Está falando para Jó. Porventura não é grande a tua malícia? E sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa penhoraste a teus irmãos? E aos nus despojaste as vestes? Não deste ao cansado água a beber? E ao faminto retiveste o pão? Mas para o poderoso era a terra. O homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laço e te perturba um pavor repentino. Isto é, Elifaz acusa Jó de todos esses pecados aqui. E diz o seguinte: olha,
você está sofrendo todas essas derrotas, perdeu tudo. Por causa disso, o que você fez? Ele faz, eu coloquei um apelido em ele faz há umas meia hora atrás. Não é ele faz, é ele fala besteiras. Eu vou chamar ele faz de ele fala besteiras. Ele fala besteiras que acreditava que o sofrimento de Jó e de qualquer ser humano seria punição de Deus por mais obras, sugeriu vários pecados que Jó tivesse cometido. Ele disse que a visão de Jó sobre Deus era muito pequena e o critica por ele achar que Deus estava longe demais da terra para pensar nele. Ele disse que se Jó soubesse o interesse pessoal que Deus tinha por Jó, Jó não negligenciaria os seus pecados. Em algumas coisas que você vai ler, ele falando, ele vai ter razão. Não tem problema não. Por exemplo, eu vou falar algumas coisas aqui que ele tem razão. Algumas pessoas negligenciam o pecado por achar que Deus está muito longe, está muito distante e Deus não está vendo tudo o que elas fazem. Ele disso uma grande verdade. Isso é verdade. O que ele disso está certo. Só que o seu ponto de vista não se aplicava a Jó. Pode se aplicar a muita gente, mas não se aplicava a Jó. O ponto de vista estava certo? Muitas pessoas negligenciam, mas não se aplicava a Jó. A Jó não se aplicava. Então, os amigos de Jó demonstraram sim conhecer a verdade em alguns aspectos do caráter de Deus, em seus discursos, mas tiveram um grande problema em aplicar da forma certa esta verdade. E quando for aplicar esta verdade na vida de Jó, falharam terrivelmente. Ele no seu discurso, diz que precisamos pedir perdão a Deus quando pecamos. Mais uma verdade que ele disse, não está errado. Ele está correto. Porém, ele erra o alvo terrivelmente quando aponta para Jó, que já havia buscado o perdão divino, mesmo sem saber as causas do seu sofrimento. Agora eu vou no capítulo 7, versículo 20. Olha aqui, ó. Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Então ele já havia buscado, né, o perdão divino lá atrás. Não por esses erros. Aqui. Ele está em uma luta, em um conflito pessoal, tentando entender de Deus o seguinte: pô, eu não fiz nada. E por que eu estou sendo afligido dessa forma? Ele está pedindo perdão por isso. Já quando pede perdão, ele está pedindo perdão por isso. Ele está num grande conflito, querendo saber por que ele, que era um homem que seguia Deus, era reto diante de Deus, era íntegro diante de Deus, se desviava do mal, temia Deus. Ele está querendo saber a causa de todo o sofrimento. E aparentemente não tem resposta nenhuma. E ele pede perdão a Deus por não compreender o porquê que ele está sofrendo, e às vezes até de levantar questionamentos que ele quer compreender. Ou algo extremamente normal. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, e acontece algo com você,
Meu irmão, eu duvido que você não vai chegar para Deus e vai falar assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Se eu tenho sido fiel a Ti, se eu tenho sido reto diante de Ti, se eu tenho temido ao Senhor, se eu tenho pregado a palavra em verdade e em justiça, por que isso está acontecendo comigo? Algo extremamente natural de se falar. É lógico, depois que a gente fala isso para Deus, nós que somos pecadores, nós pediremos realmente perdão a Ele. Porque a gente não consegue entender a Deus em toda a sua totalidade. E Jó pediu perdão. Elifaz também não teve conhecimento, presta atenção, entre o diálogo entre Deus e Satanás. Elifaz não tinha conhecimento desse diálogo. Tampouco Jó tinha conhecimento desse diálogo. Ou vocês acham que Jó tinha conhecimento desse diálogo? Se Jó tivesse conhecimento do diálogo, ele saberia a causa da aflição da vida dele, pô. Ele saberia. Isso foi oculto, ficou em oculto para ele. Nós sabemos que foi escrito, foi revelado. Mas ele não sabia. Então nós vamos ler, para não incorrer no erro do falso acusador. Ele fala besteiras, que é o ele faz. Jó capítulo 1, versículo 1 em diante. Prestem atenção, hein? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Era um homem poderoso. E iam seus filhos às casas um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, talvez pecaram os meus filhos. Talvez pecaram meus filhos. Ele não está falando dele. E amaldiçoar a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Isto é, era um hábito de Jó oferecer sacrifícios e holocaustos pelos seus filhos e orar incessantemente pelos seus filhos. Homem reto, íntegro, justo e que se desviava do mal. Aí vai entrar o versículo 6. É aí que vem a revelação de tudo, praticamente, no livro de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Prestem atenção numa coisa, vocês que estão aqui no núcleo e vocês que estão aí. Quem puxou o assunto com Satanás foi Deus. Foi Deus que levantou o assunto. Quem puxou o assunto com Satanás foi Deus. De onde vens? De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse ao Senhor, olha o testemunho de Yahvé, Jeová. Depois vocês vão ver o testemunho que ele faz. Ele fala besteira. Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Meu irmão, esse testemunho não é um testemunho do pastor André. Esse testemunho não é o testemunho de um rabino judeu. Esse testemunho não é o testemunho de um fariseu. Esse testemunho saiu dos lábios do Todo-Poderoso, porque ninguém há na terra semelhante a ele. A ele quem? Jó.
Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora vai vir Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura temes Jó a Deus debalde, isto é, em vão, isto é, à toa? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Isto é, porventura o Senhor nos cercou de bênçãos, não enriqueceu, não fez prosperar a obra das suas mãos? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, vamos lá. Eu não sei se vocês aqui e aí notaram que Satanás não acusou Jó de penhorar seus irmãos pobres e nus. Satanás, presta atenção aí. Satanás, o acusador de nossas almas, quando esteve diante de Deus, não acusou Jó de penhorar os seus irmãos pobres e nus. Satanás não acusou Jó de reter a água e o pão aos famintos e aos necessitados. Não acusou. Satanás não acusou Jó de não cuidar dos órfãos e das viúvas, coisa que o superdotado da sapiência do mundo patriarcal e espiritual, isto é, ele fala besteiras, ou ele faz, o texto, fez sem temor nenhum e sem conhecimento do que realmente se passava no plano espiritual. Aquele que é carnal não tem como discernir das coisas espirituais. Ele faz, era um carnal. Era sapiente? Era sapiente. Falava coisas até bonitas. Mas era um carnal. Tanto que não discerniu o que estava se passando na vida de Jó. E nem Jó discerniu. Nem Jó, que era reto, íntegro, justo, discernir o que estava acontecendo com ele. Como é que pode um homem de Deus, temente a Deus, onde o próprio Deus fala dele que na terra ninguém é semelhante a ele, o cara perder tudo? Vocês acham que eles discerniram? Ele ficou confuso, cara. Ele não entendeu nada. E eu disse que mundo patriarcal, porque Jó, muito provavelmente, ele viveu na época dos patriarcas. Na época dos patriarcas, é isso mesmo. Abraão, Isaac, Jacó, muito provavelmente Jó viveu nessa época, antes da lei de Moisés ser dada ao povo. Satanás dirige seu ataque a Jó, dizendo a Deus que Jó era inocente e íntegro apenas porque não possuía motivos para se voltar contra Deus. É isso que Satanás fala. Satanás queria mostrar que Jó adorava a Deus não porque amava a Deus realmente. Ele queria mostrar para Deus que Jó o amava porque Deus o havia enriquecido. Esse foi o jogo de Satanás. Só aqui, nas acusações de Satanás, você vê que ele interpretou tudo de forma equivocada, cara. Tudo de forma equivocada. Olha, se os ricos e poderosos do tempo de Jó, e Jó era um homem rico e ele era um homem poderoso, se os ricos e poderosos dos tempos de Jó não aparavam as pessoas,
penhoravam, amputavam os braços de quem lhe devia. Um irmão, um amigo meu, que veio aqui em casa me fazer um serviço, me disse isso que ouviu da boca de um pregador e mandou eu ler o capítulo 22 de Jó, onde ele acusa Jó de todos estes pecados. Então, se os poderosos dessa época agiam assim, procediam assim, isto não se aplica a Jó. Isto não se aplicava a Jó. Porque se isto fosse verdade, Deus não teria dito de Jó que ele era um homem justo, reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal para Satanás. Então, fica uma pergunta. Deus mentiu sobre Jó? Deus mentiu sobre Jó, irmãos? Deus mentiu ou ele faz do capítulo 22 mentiu? Você já sabe que mentiu. Deus não pode mentir, pois sabemos quem é o pai da mentira, o diabo. Porém, ele faz e está ajudando a Satanás aqui na terra. Está dando uma mãozinha para o capiroto, por carcará sanguinolento, Satanás. Está dando uma ajudinha. Ajudando a Satanás, fazendo uma série de falsas acusações contra Jó. Assim como Satanás o acusa diante de Deus. Porém, Deus dá um testemunho de vida íntegra da parte de Jó. E eu, pastor André, vejo ele faz como um homem sem integridade. Não era íntegro. E desconhecedor dos mistérios de Deus, do mundo espiritual e da vida. Dessa vida aqui. Afinal, para ele faz, se eu estiver sofrendo, eu, pastor André, eu estou em pecado. Pode deixar sua gargalhada aí de ironia para Satanás e ele fala asneiras, ele faz nos comentários. Pode deixar essa gargalhada. Ah, só quem sofre na vida é quem tem pecado. É? Irmãos, só porque há pregadores desonestos, eu sou desonesto? Se há padres pedófilos, todos os padres são pedófilos? Podem ser acusados de pedofilia? Sim ou não? Eu acho que não, né? Então, se os poderosos da época de Jó eram acusados de oprimir o povo, Jó não podia ser acusado, porque isso não se aplicava a ele. O fato de um pastor ser um ladrão, safado, sem vergonha, não pode ser aplicado a mim, pastor André. Não tem como alguém me chamar de safado, sem vergonha, ladrão. Não tem como. Porque a minha vida prova o contrário. E as pessoas que convivem comigo testemunham ao contrário. Não tem como. Vai cair por terra. Então, essa compreensão do sofrimento que ele faz, tinha e ensinava, era uma compreensão rasa e superficial. Irmãos, Jesus sofreu. O Filho de Deus. Vamos lá. Vamos para o homem que interessa. Jesus sofreu? Jesus sofreu muito. Muita coisa. Ele estava em pecado? A segunda teoria de Elifaz deveria estar em pecado, né? Porque só sofre quem tem pecado. Quem comete erro.
Jó, você está sofrendo tudo isso porque você errou, você fez isso, amputou o dedo, não sei o que lá, oprimiu o órfão, a viúva. É por isso que Deus está te castigando. Então, vamos pegar a mesma teoria de ele fala besteira e vamos aplicar a Jesus. Jesus, você está sofrendo porque você fez isso, você cometeu pecado. A teoria de ele faz é essa. Só que Jesus nunca pecou. Ele não estava em pecado. Pedro morreu de cabeça para baixo por se considerar indigno de ser crucificado na mesma posição do que Jesus. Pedro estava em pecado? Não. Não estava em pecado. Os apóstolos de Cristo foram martirizados. Eles estavam em pecado por tudo o que sofreram? Deixe aí nos comentários se os apóstolos de Cristo estavam em pecado por tudo o que sofreram. Você vai ter que escrever que não. Se você botar assim, você é um herege. Então essa teoria dos amigos de Jó já cai por terra aqui. Cai por terra porque ela é fraca. Ela não se sustenta. Ela não tem consistência. E quem crê nisso ainda hoje é porque está aprendendo a Bíblia com quem não sabe ensinar. Não sabe ensinar. A Bíblia, estou terminando, a Bíblia fala algo sobre o sofrimento. 2 Timóteo 2,12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Está aqui. Se sofrermos, sofrimento faz parte da vida humana, cara. Tiago 5,10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temo por bem-aventurados os que sofreram. Olha aí, sofrimento. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Olha Tiago falando de Jó aqui, ó. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago fala do sofrimento e da paciência de Jó. E Jó teve que ser paciente para tentar compreender por que ele estava sofrendo sem causa. Anote aí. Anote aí. Jó teve que ter muita paciência para tentar compreender por que ele estava sofrendo sem motivos. E ainda ser paciente, tendo que aturar a morte e a perda de tudo, ainda ser paciente para aturar crítica e discurso dos seus amigos, entre aspas, que não se aplicavam à vida dele. Porque ele era um homem reto, íntegro e justo diante de Deus. Eu e a minha esposa, Alda, missionária Alda, tivemos que sofrer e ter muita paciência quando a nossa congregação nos abandonou. Em Angola, por exemplo. Eu tive que ter muita paciência. E nós sofremos bastante. O presidente da antiga igreja que eu pertencia cometeu uma série de erros, como, por exemplo, cobrar $15 mil para um casal engravidar, para que a esposa pudesse engravidar. Eu fui saber disso tempos depois. Ela não engravidou e tantas outras coisas erradas que eu não quero falar aqui do que ele fez. Eu e minha esposa, nós estávamos lá em Angola. Sofremos muito por causa de erros de outras pessoas. Porém, eu orei um dia no altar.
e coloquei a minha vida diante de Deus e disse o seguinte para mais ou menos uns 10 irmãos que ainda estavam lá. A igreja tinha umas 300 pessoas, ficou uns 10 irmãos e ali uns 5 queriam ver o que ia acontecer comigo. Eu fiz a seguinte oração, eu fiz essa oração aqui, ó. Senhor, eu não errei com esse povo e nunca defraudei e nem agi desonestamente com nenhum deles. Porém, se eu errei, que eu saia de Angola totalmente destruído, humilhado, sem igreja e volte para o Brasil envergonhado. Essa foi a minha oração no altar da igreja de Angola. O resultado dessa oração e da graça de Deus na minha vida foi eu ter ganho um terreno emprestado para construir depois uma igreja 2 vezes maior do que a outra. Construímos uma casa para o pastor Jesus morar, começamos a evangelizar o Capolo 2 e ajudar as crianças. E isso aconteceu lá entre 2014 e 2015. Eu tive que sofrer e tive que ter paciência. Eu errei? Não. Eu não errei nada. Eu não errei nada. Mas eu tive que sofrer. E passar pelo sofrimento com paciência. Sem blasfemar. Sem murmurar. Mas eu dobrava o meu joelho também e falava com Deus. Por quê, Senhor? Como Jó fez. Por quê? O que eu fiz? O que está acontecendo? O Senhor sabe que eu falo a verdade, que eu prego a verdade, que eu vivo honestamente, que eu não defraudo a ninguém? O que está acontecendo, Senhor? Eu perguntava a Deus. E a resposta era silêncio. Silêncio, 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 silêncio. Aí depois eu vim a minha pequenez e pedia perdão a Deus. Então, para encerrar, mesmo inocente, Jó perdeu tudo. E sua maior prova, a maior prova que Jó teve em sua vida foi não compreender por que Deus permitiu que ele sofresse. Essa foi a maior prova da vida de Jó. Por que ele, inocente, Deus permitiu que ele sofresse? Irmãos, eu quero dar um recado para vocês, da parte de Deus. O sofrimento pode ser, mas nem sempre é uma punição pelo pecado. Da mesma maneira, a riqueza, a prosperidade, nem sempre é uma recompensa pela bondade. Quantas pessoas ricas você conhece no Brasil que enriqueceram ilicitamente, fazendo coisas sujas que não deviam? Vocês conhecem um monte. Isso não é sinal da prosperidade de Deus. Isso não é sinal da bênção de Deus, não. Muito pelo contrário. Esses homens, eles vão servir a Deus. Então, todos os que amam a Deus não estão isentos de problemas. Nós que amamos a Deus, nós não estamos isentos de problemas. E talvez nós não compreendamos a dor, né, que iremos passar, a dor que passamos, mas essa dor pode nos levar a redescobrir o caminho para Deus também. Então você tem que saber que Satanás existe, mas não tenha medo dele. Não tenha medo dele. Ele nunca pode ultrapassar limites que foram estabelecidos por Deus. Vocês viram ali, na corte celestial, Deus falava, e ele falava, você só pode ir até aqui. Você só pode ir até aqui. Alguém falou que Satanás é um cão numa coleira
segurada pelas mãos de Deus. Deus estica a coleira, ele vai, depois Deus pega a coleira e faz assim, não. Eu esqueci o nome de teólogo que falou isso. Isso quer dizer o seguinte: Satanás só age dentro dos limites que Deus estabelece. Ele não pode fazer nada. Passar Tomás tocando em mim e tocando em você, divida que é o alarme do remédio. Satanás, ele tem limite. Ele não pode ultrapassar esse limite. Não pode tocar em mim, não pode tocar em você. Só com a permissão de Deus. Só com a permissão. Não pode fazer nada. Só se Deus deixar. E ponto final. Ponto final. Lembre-se que Deus, sim, Ele é o Todo-Poderoso. Sua vontade é perfeita, ainda que nem sempre haja segundo o nosso entendimento. O sofrimento de Jó não fazia sentido. Não fazia sentido. Pois todos acreditavam que as pessoas boas deviam prosperar. Ué, se todos na época de Jó acreditavam que as pessoas boas deviam prosperar, por que Jó perdeu tudo? Todos acreditavam nisso. Jó perdeu tudo. Jó era um homem bom. Ele perdeu tudo. Quando Jó estava a ponto do desespero, Deus falou com ele, mostrando-lhe sabedoria e o seu majestoso poder. Seus 3 amigos estavam convencidos de que eles estavam falando a verdade no seu julgamento, mas Deus os repreendeu. Os repreendeu por seu orgulho e arrogância. E o que eu aprendo aqui com os 3 amigos de Jó? Eu aprendo que a sabedoria humana, ela é parcial e ela é temporária. Sendo assim, o orgulho das nossas próprias conclusões pode ser um pecado. O orgulho das nossas próprias conclusões pode ser um pecado. Por que eu estou falando isso? Porque a conclusão que os 3 amigos de Jó chegaram sobre Jó e que os deixou orgulhosos de falarem tanto, é que Jó estava sofrendo porque cometeu pecado. Essa foi a conclusão que eles chegaram. E a conclusão estava errada. Jó não cometeu nenhum pecado. Que Deus nos perdoe pela nossa pequenez e que nós possamos proclamar o que o servo fiel, justo, reto, íntegro, Jó disse, depois de tudo que sofreu. Jó, capítulo 19, verso 25. Porque eu sei o que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa foi a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Quando vocês forem ler um livro, ou quando vocês forem assistir um pregador ou uma pregadora, até eu mesmo, procurem ler o livro todo. Depois que esse amigo meu esteve aqui em casa e me pediu para ler o capítulo 22, eu li o livro todo de Jó, todo, de ponta cabeça. Depois eu reli de novo. Depois eu fui em mestres teólogos bíblicos sérios do Brasil e do mundo e vi vários vídeos. E todos eles falaram o que eu falei. Jó sofreu sem pecado algum. Mistério de Deus. Por que o justo sofre? Quando nós estivermos com Deus, Ele irá nos responder. Hoje, eu não tenho essa resposta para te dar.
mas eu sei que o justo sofre. Você é justo? Vocês são justos? Vocês não têm uma vida de mar de rosa, não. Se tem pregador pregando para vocês que a vida de vocês vai ser um mar de rosa, uma maravilha, sai voado dessa candomblé pentecostal, macumbostal. Isso é mentira. A vida tem alegria e a vida tem sofrimento. Mas nós que cremos nesse Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jó, que fez os 3 amigos voltarem até ele e pedirem perdão, e fez com que Jó orasse por eles. O Deus de Jó, ele irá nos dar sabedoria para viver essa vida, aguentarmos o sofrimento, termos paciência, suportarmos e aguardarmos o grande dia da nossa redenção. Eu espero que essa palavra tenha penetrado no fundo da tua alma, porque talvez você hoje mesmo esteja sofrendo, e talvez você seja um homem justo, e você esteja perguntando assim: por que eu estou sofrendo, Senhor? O que eu fiz? Meu irmão, aguarde com paciência em Deus. Aguarde com paciência em Deus. O diabo se apresentou diante de Deus para tentar acusar Jó de que ele só servia a Deus porque Deus o havia enriquecido. E Deus mostrou para o diabo totalmente o contrário. E mais uma vez, Satanás teve que sair da presença de Deus humilhado e envergonhado. Porque ele, com o poder que ele tem, porque Satanás é um ser que tem poder, né? Ele viu que um homem mortal, como Jó, era muito mais sábio do que ele. Muito mais sábio do que ele. E tinha muito mais poder do que ele, porque aguentou com todo o sofrimento e toda a paciência, aguentou sem blasfemar contra Deus. Porém, a mulher de Jó não morreu. Ninguém me fez essa pergunta até hoje. Vocês nunca me fizeram essa pergunta. A mulher de Jó não morreu. Vocês esqueceram de ler isso, hein? Agora eu vou trazer uma revelação para vocês. Vocês gostam de revelação? Vocês gostam de revelação, né? Para a galera que gosta de revelação, agora eu vou trazer uma revelação para vocês. Deus permitiu Satanás matar todo mundo da família de Jó, mas a mulher não morreu. Vai lá no texto e lê. Ela ficou viva. Mas sabe por que ela ficou viva? Porque ela ajudava Satanás na causa dele na terra. Ela falou para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre! Rashi Kalamás! Tudo tem um motivo! Tudo tem um propósito, é verdade. Tudo tem um motivo! Aquela mulher que deveria estar morta não morreu. Por quê? Porque ela estava ajudando a amargurar cada vez mais a vida de Jó. Meu Deus. Amaldiçoa Deus! Amaldiçoa Deus e morre! Amaldiçoa! Essa é a revelação que eu tenho para te dar. Jesus. Foi por isso que Deus permitiu que ela vivesse. Essa é a revelação que eu tenho para te dar. Mas mesmo com aquela filha do capeta, a mulher de Jó, infiel,
blasfema, herege, mesmo com ela do lado, todo dia. Jó não blasfemou contra o nome de Yahvé. Tremendo. Agora eu quero dar um recado para todo mundo que está aí. Tá sofrendo? Tô sofrendo, pastor. Eu também sofro. E não blasfemo contra Deus. E aqui em casa, ninguém é maluco de falar assim: pastor André, você está sofrendo muito por causa da igreja, por causa daqui, do núcleo, por causa de Angola. Amaldiçoa esse Deus, abandone teu Deus. Pô, ninguém é maluco que já vai levar um bofetão dentro da cara se falar um negócio desse pra mim. Ué, se eu passei tempos bons com Deus, eu não posso suportar os tempos maus? Ué, se eu sou um servo de Deus, eu suporto os tempos bons, gosto dos tempos bons, mas suporto os tempos maus. Porque eu sou um verdadeiro servo de Deus. Eu tenho compromisso com o meu Deus. Então eu tenho que suportar. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o louvor que a Alda cantou aqui hoje, no começo. Então se você está sofrendo e tem alguém da tua família sendo usado por Satanás, esse desgraçado, para falar besteira no teu ouvido, sabe? Manda calar a boca. Manda calar a boca. Manda ficar quietinho e entra no teu quarto secreto e vai orar. Entra no teu quarto secreto e vai orar. E deixa esse Zé Ruela, ou essa Zé Ruela, ficar falando sozinho. E vai ter a sua vida de compromisso com Deus. Mas não deixa ninguém se meter na sua vida com Deus. Não deixa, cara. Porque a mulher de Jó quis fazer isso. Quis que ele amaldiçoasse a Deus. E ele deu uma banana para ela. Entendeu? Ele C&A para ela. E Deus o honrou. Deu tudo em dobro. E Deus o honrou de tal maneira que faz os amigos virem e pedirem perdão. E Jó teve que orar por eles. E Deus aceitou a oração de Jó. Agora sim. Já dei a revelação por que ela ficou viva. Agora nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o mais importante daqui é a Bíblia, tá? Não foi a revelação, não. O mais importante que hoje foi a Bíblia. Não foi a revelação. Senhor, aqui foi lida a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos a tua palavra. Que nós possamos, meu Deus, ao vermos alguém pregar, ensinar, que nós possamos reter o que é bom e o que é lixo, deitar na lata do lixo. Porque tem um monte de pregador pregando por aí, fala um monte de coisa boa, agradável aos ouvidos, é uma benção. Depois ele vai e estraga o sermão dele todo falando um monte de abobrinha de lixo. Então, que a gente aprenda a reter o que é bom e o lixo a gente jogar na lata do lixo. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter interesse em estudar a palavra. As pessoas querem ter conhecimento do Senhor, meu Deus, sem estudar a tua palavra, pô! Mas como é que pode isso? É um negócio meio estranho. As pessoas querem ter conhecimento de ti sem estudar a tua palavra. Então, meu Deus, que o Senhor possa fazer
eternos estudantes da tua palavra, até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos a estudar a tua palavra, mas estudar de maneira séria, com um bom professor, com um homem que tenha compromisso com a palavra de Deus, e não compromisso com tradição e com achismos humanos. Não, eu acho isso, eu acho aquilo, não. Nada disso. Compromisso com a palavra de Deus. Que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor nos livre dos ataques de Satanás. Mas se o Senhor permitir que Satanás nos ataque, amém. Amém também. Porque se o Senhor está permitindo, tem um propósito. E aí, alguém vai dar um amém? Amém. Na minha oração? Amém. Ou tem medo de Satanás? Amém. Tem que ter medo de Satanás não, velho. Satanás é que tem que ter medo de você. Você é que tem que ter. Você que tem que colocar medo em Satanás. Com a sua vida de fidelidade, com a sua vida de integridade, com a sua vida honesta. Você acha que Satanás vai se levantar contra alguém que é um Zé Ninguém? Ele vai se levantar contra alguém que é fiel a Deus, que é íntegro, que é justo, que é honesto. Porque são esses que dão trabalho para ele. São esses aí que dão trabalho para ele. É contra esses que ele gosta de se levantar. Mas não tem problema nenhum se levantar, não. Vai se levantar e vai cair. Vai se levantar e vai cair. Vai se levantar e vai cair. E Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Como abençoou a vida de Jó. Leiam o livro de Jó todo. Do capítulo 1 até o capítulo 42. Vocês vão aprender muita coisa, né? Muita coisa. Mas aprenda da maneira certa. Tá bom? Em nome de Jesus. Um beijo aí para todos vocês que estão aí. Depois eu falo com cada um aí. Semana que vem, permitindo Deus, eu estarei aqui mais uma vez no núcleo, pregando e ensinando a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz.